Olá pessoas do Mais ou Menos Geek, hoje nós iremos falar sobre Oppenheimer. Oppenheimer é um novo filme dirigido pelo Christopher Nolan, o cara que foi responsável pela trilogia do Batman, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, Tenet, Interestelar, A Origem, Truque de Mestre, Insônia, enfim. São muitos filmes na carreira do Nolan. Dunkirk também, que acabou ganhando o Oscar. São de fato muitos filmes da carreira do Nolan, uma carreira de um sucesso absurdo, né? É um diretor que leva as pessoas para o cinema, não à toa. Oppenheimer vem fazendo uma excelente bilheteria, né? Enquanto está em cartaz. Inclusive eu recomendo vocês verem esse filme na melhor tela possível. Se vocês puderem ver no IMAX, a experiência é completamente outra. Oppenheimer é um filme que nos remete à Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram soterradas e basicamente devastadas com a bomba atômica criada pelo próprio Oppenheimer, né? O cientista que foi o responsável por organizar, né, e basicamente dar o deadline da criação da bomba atômica, uma corrida armamentista que aconteceu entre a Rússia e os Estados Unidos nesse mesmo período. O grande vencedor acabou sendo o próprio Estados Unidos, que acabou de uma certa forma, sendo o passo final para terminar com a guerra, já que a Alemanha já tinha perdido Hitler, que já havia morrido nessa mesma época, mas o Japão ainda estava em guerra e os Estados Unidos deu um fim a esta guerra. Colocando também um ponto para a nossa sociedade, já que a descoberta da bomba atômica era um sinal de possível destruição completa da raça humana, né? E a bomba atômica foi um experimento que acabou dando certo para os americanos ao devastar as duas cidades japonesas. O filme tem um elenco extremamente estrelado por Cillian Murphy, que fez a série Peaky Blinders para Netflix, né? Tem o Robert Downey Jr., o famoso Homem de Ferro, tem a Florence Pugh, que fez a Viúva Negra, Gavião Arqueiro, e tantos outros atores que realmente deixam esse elenco um tanto robusto. A gente tem a história do Oppenheimer aqui sendo seguida nesse filme, né? Contando da parte do julgamento, que ele acabou sendo julgado no tribunal dos Estados Unidos, justamente pelas ações dele e os porquês e as motivações de criar a bomba atômica, né? São trazidos para esse filme aqui, né? E a gente tem uma história que não é de certa forma linear, né? Ela tem idas e vindas para frente e para trás, né? E no final das contas a gente culmina e termina em um julgamento, nos Estados Unidos, um grande julgamento, e a gente passa, de um certo modo, vendo a história do Oppenheimer, e como aconteceu, como foi esse crescimento, né, dele, de um jovem cientista, de fato, o cara que, né, fez essa bomba atômica, né? A gente acaba encontrando em um certo ponto da história o Matt Damon, né? Que é um cara que o Christopher Nolan trouxe para esse filme também, é um excelente ator, Matt Damon, de Legado Burn, de Perdido em Marte, enfim, vários filmes que o Matt Damon fez. E o Matt Damon basicamente é um general americano um cara que recruta o Oppenheimer para criar uma equipe de grupo de cientistas que possa descobrir como fazer a bomba atômica e lançar antes que os russos lancem a bomba atômica deles. Era viável já nessa época esse tipo de tecnologia, né? O próprio avanço, né, da história permitiu que a gente já tivesse a bomba atômica naquele período de tempo da Segunda Guerra Mundial. Então essa corrida começou a acontecer, né? Muita espionagem, muitas investigações, né? Até porque os russos, eles queriam lançar essa bomba atômica antes do que os americanos. Então mais de 2 bilhões de dólares foram investidos pelo governo americano nessa pesquisa do lançamento da bomba atômica. E a gente viu todos os esforços por trás dos americanos para poder conseguir lançar antes. Então a gente tem uma atuação brilhante do Cillian Murphy. O cara tá excelente com aquele chapéuzinho ali, excelente mesmo.
Coisa que ajudou muito no marketing do filme, porque a partir do momento que a gente tem Barbie, né, sendo lançado também, o Oppenheim, né, o Cillian Murphy é a cara do filme, o nome dele tá na estampa, e basicamente a gente tem o Barbie e o Oppenheim, o Barbenheim, né, que é esse marketing viral, né, basicamente viralizou na internet. A gente tem tanto a Margot Robbie como a Barbie e o Cillian Murphy como o Oppenheim sempre aparecendo nas manchetes, né, já que ambos os filmes acabaram por estrear juntos nos cinemas e ambos estão sendo um sucesso extremamente estrondoso. De fato, são excelentes filmes. Se a gente diz que Barbie é um filme super divertido, super extrovertido, super alegre, super colorido, Oppenheim é completamente a inversão disso. É um filme muito mais denso, o tom ele é muito mais sereno, mais sombrio, te passa uma sensação de, como eu poderia dizer, de tristeza também, porque a gente tá vendo a história de pessoas que realmente morreram, né? Foi um povo japonês que foi completamente dizimado durante a guerra. Então é uma antítese do que Barbie é, né? Não é um filme que vai ter piada, é um filme que vai falar sobre uma guerra, né? Uma guerra fria, entre aspas, digamos assim, até porque a gente não vê as trincheiras sendo batalhadas, a gente vê os bastidores de uma guerra nos tribunais e a construção de uma bomba atômica. A gente acaba também tendo a participação do Einstein no filme, né? Que também foi um grande físico, um dos maiores físicos da humanidade. Então, vários desses físicos são retratados aqui no filme, né? Em alguns momentos a gente tem essa troca de olhares entre o próprio Oppenheim e o próprio Einstein, né? E gostaria de dizer que o Robert Downey Jr., quando tem a chance de brilhar, cara, é excelente, é impressionante como ele te passa um domínio completo de cena, a cena do... Primeiro que o encaixe do Nolan, do Christopher Nolan para as cenas, são excelentes, afinal, é um filme do Nolan, mas quando o Robert Downey Jr. tem um espaço de brilhar, ih rapaz, sai de perto. A famosa atriz Emily Blunt também está presente nesse filme, né? Emily que fez Limite do Amanhã, fez Mary Poppins, né? É uma atriz brilhante. Ela é a esposa do Cillian Murphy nesse filme aqui e ela aparece de forma cirúrgica no final do filme, né? Lembrando que o filme tem 3 horas de duração, então assim, se prepara um pouquinho na cadeira do cinema porque você vai realmente passar um bom tempo ali. O filme de fato é um pouquinho mais devagar, né? Ele demora um pouquinho mais para andar. Como eu disse desde o início, é um filme sobre julgamento. Então a gente vê todo o processo, como acontece o processo, e as pessoas acabam tendo seus depoimentos coletados e tem aquela tensão também em alguns depoimentos. Isso faz parte do filme. E por si só, como o coração do filme atrelado a essa construção de como chegou para nascer, né, a bomba atômica. Não foi um filme que teve o uso de muito efeito visual para CG, né? Eu acredito que aqui os efeitos foram bem mais práticos, né? Mais fácil de se fazer nos filmes do Nolan, nesse filme aqui, porque os outros, a gente sabe que o filme do Christopher Nolan sempre tem um uso de CG bem forte, né? E uma marca do diretor, um bom CG, na verdade, um bom CG. Realmente eu gostei bastante do filme. Ele é um filme muito denso. Eu digeri ele devagar, eu tenho um ritmo mais lento, mas isso não me incomodou em nenhum momento. Pelo contrário, né, eu fiquei imerso naquela história por 3 horas de filme. E eu espero ver esse filme nas premiações do ano que vem do Oscar, né? É um filme que merece estar nas premiações do Oscar. É um filme que tem atuações brilhantes, como a do Robert Downey Jr. para um ator coadjuvante, ou até do Cillian Murphy para ator principal. Realmente gostei da Emily Blunt ali, que sumiu um pouco de início do filme e ela não aparece muito, mas no final do filme a Emily Blunt vem bem forte, né? A parte que a gente tem o sumiço de alguns personagens, como a Florence Pugh, da metade pro final do filme a gente tem esse enriquecimento da Emily Blunt em cena, e realmente é bem impactante. O saldo é extremamente positivo, acho que o Nolan acertou mais uma vez o roteiro do filme bem simples,
bem escrito, na verdade, né? Os diálogos são ponto forte do filme. A gente tem um filme carregado por muitos e muitos e muitos diálogos. Não que eu estou reclamando, né? Mas é algo que está realmente forte no filme, né? Não é um filme com cenas de ação, se eu poderia dizer. Não é assim o filme. Bem, essa é a minha análise sobre esse filme do Oppenheim. Recomendo, se você quiser ir pro cinema, vá no cinema, veja o filme no cinema. Um filme que vale o seu ingresso, vale a sua oportunidade, né? Afinal, é um filme do Nolan, tá certo? Um abraço para vocês, se inscrevam no canal, curtam e comentem aqui, eu vou estar lendo os comentários de vocês, tá certo? Em breve estaremos trazendo mais vídeos aqui sobre mais filmes, né? E séries também. Tem Outubro, tem Loki chegando, tá certo? A gente vai trazer também um vídeo sobre comentando esse trailer de Loki em breve, tá certo? Um abraço e estarei deixando vocês. Até a próxima, fui, tchau, tchau!